Algumas crianças apresentam muitos medos. Medo de dormir sozinha, medo de tomar banho sozinha, ir ao banheiro sozinha ou até mesmo de brincar sozinha. Isso acaba tomando muito tempo dos pais, ocupando muito tempo dos pais, porque precisa o tempo todo estar com a criança para as menores coisas. E também é muito prejudicial para a criança, porque ela não consegue desenvolver a autonomia, a autoconfiança. Mais importante até do que a gente saber como ajudar a criança nesse momento é entender o que causa isso na criança. Quais são as questões ambientais aí que podem estar gerando isso, colaborando para que até esse medo aumente. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu separei 6 coisas que a gente precisa observar no ambiente e eliminar para que ajude a criança nesse momento, né, de lidar para lidar com esses medos. Mas antes da gente iniciar o vídeo, lembre-se de se inscrever aqui no canal para você receber outras publicações e a continuidade desse vídeo, porque eu vou gravar em dois blocos. E também aciona o sininho, me segue lá no Instagram, porque lá eu posto vídeo todos os dias falando sobre desenvolvimento infantil e a gente faz essa troca. Se você tiver alguma outra dúvida, pode colocar lá também ou aqui no canal que eu vou gravando para vocês. Meu nome é Roselaine Viana, sou psicóloga especialista em atendimento infantil e orientação familiar. Sentir medo é normal e faz parte do desenvolvimento infantil. A criança ainda está se descobrindo as suas potencialidades, descobrindo as suas forças. Então, quando a criança consegue se enxergar melhor, entender que algumas coisas ela pode sim controlar, aí ela vai começar a ter mais recursos para lidar com algumas coisas que é da imaginação, com algumas coisas que é do ambiente. Então, isso faz parte da idade. Alguns medos, por exemplo, vão surgir próximos a determinadas idades da criança. Então, por exemplo, com 7 meses, as crianças têm muito medo de sons, de luzes fortes. Entre 7 meses e 1 ano, a criança tem medo que os pais se afastem dela, porque tem medo que esse pai vá e não volte mais, que a mamãe vá e não volte mais, que ele desapareça, né? Tem medo de pessoas estranhas nesse período de 7 meses a 1 aninho. Aí, entre 1 aninho e 3 anos, as crianças já têm muito medo de escuro. Então, é típico dessa idade. Entre os 3 anos aos 5 anos, as crianças vão ter medo de monstros, de fantasma, medo de escuro, medo de histórias, medo de máscaras, medo de alguns tipos de personagem. Então, com 5 aninhos, muitas crianças apresentam medo de ser abandonada, né? Porque elas já têm consciência de que elas não conseguem fazer as coisas por conta própria, que ela precisa do cuidador, que ela precisa daquela pessoa que é responsável por ela. E aos 6 anos, é típico das crianças ter medo da morte, medo que os pais morram, medo que elas mesmas morram, porque ela já consegue perceber que algumas coisas se vão e não voltam mais. Então, nesse momento, ela já começa a ter medo da morte. Quando que eu preciso me preocupar com isso? Quando esses medos acontecem, eles surgem e eles não se vão. Porque na maioria das vezes eles vão acontecer, tem um pico ali quando a criança descobre aquele medo e aí depois vai se atenuando. Se não se atenua, se a criança continua com aquele medo por várias semanas, vários meses, e aquele medo impede a criança de brincar, de interagir, de se divertir, de se desenvolver, aí eu preciso ligar a minha anteninha. Alguns eventos do dia a dia podem desencadear medo na criança. Então, por exemplo, um deles, briga frequente entre os adultos. Essas brigas frequentes fazem com que a criança tenha medo que os pais se separem, e aí nessa separação, medo de ser abandonada. Então a criança gruda no papai ou na mamãe, porque sabe que está acontecendo um estresse ali, e a criança tem muito medo de ser abandonada, medo que o papai ou a mamãe vá embora, então ficam mais grudados com os pais. Nessa questão de briga ou separação dos pais, também acontece outro fator que pode gerar muito mais queixas da criança, com medo de ficar sozinha, medo que o adulto vá embora, que é quando o adulto, por carência desse adulto, por uma questão desse adulto, ele gruda na criança. Então, muitas vezes a criança dorme sozinha e aí os pais se separam, o adulto leva a criança para dormir com ela lá no quarto. E aí depois a criança diz que não consegue dormir sozinha porque tem medo, e aí vai entrar outros relatos da criança. Mas quem muitas vezes gerou isso foi o próprio adulto que
a criança estava lá bem, e aí ele foi lá e tirou a criança do quarto para levar para dormir sozinho, para dormir com o papai e com a mamãe lá. Então a gente precisa observar que nesses momentos de crise entre o marido e a mulher, o esposo, né? E a esposa, muitas vezes a criança tem medo de ser abandonada, tem medo que esses pais se vão, e aí começam esses relatos de medo de ficar sozinha, medo de ser abandonada, medo de monstros, mas outros medos que estão por trás, que a criança não sabe externalizar ainda, tá? Bom, eu vou ler a lista aqui para não esquecer de nenhum desses tópicos que eu falei que ia pontuar para vocês. A reação do adulto diante de situações que precisam de intervenção. Então, esse também é um ponto, porque como que você lida com alguma situação que precisa de intervenção? Muitas vezes o pai dá aquele grito com a criança e assusta a criança, principalmente as crianças menores. Então, os pequenininhos aí que estão começando a andar, que estão explorando o ambiente, muitas vezes vão mexer em algo que é perigoso, que precisa de intervenção, mas a gente precisa tentar fazer isso de uma forma que não assuste a criança, porque senão ela fica com muito medo. Então, aquele grito que a gente dá, não mexe aí, cuidado com o cachorro, aí a criança depois ali começa a ter medo de cachorro, porque eu assustei a criança. Então, observa como você faz as intervenções, principalmente para as crianças menores. Como que o adulto reage aos próprios medos? Então, isso também é muito bacana. Se você é uma pessoa que reage aos medos de uma forma a fugir desses medos ou de evitar esses medos, a criança vai aprender também por observação. Ela está olhando como que o papai e a mamãe lida com as suas questões. E isso vai fazer com que ela também copie esses comportamentos. Então é uma coisa para a gente observar. Outro ponto que favorece muito o medo é a baixa autonomia. Crianças que precisam do adulto para fazer tudo, que o adulto fazem tudo por ela, tendem a ter uma autoconfiança mais baixa e não conseguem perceber a potência que tem, a capacidade que tem. Então, requisita o adulto para tudo. Muitas vezes essa requisição vai vir com um enredo falando sobre medos, e aí se mistura, né? Porque é a insegurança da criança que está ali. Muitas vezes ela tem medo de errar, tem medo de não conseguir, mas ela não consegue externalizar isso. Então ela vai externalizar com medo de ficar sozinha, medo de escuro, medo de monstro, eu não sei, eu não consigo. Então essas falas são bem frequentes. Mas na verdade o que precisa desenvolver ali com aquela criança é a autonomia, ajudar ela a se descobrir como um ser potente, aquilo que consegue, mas isso ela vai conseguir descobrir através dos exercícios no dia a dia, né? Explorando o ambiente, fazendo as coisas por conta própria com a ajuda do adulto, mas favorecendo para que ela consiga fazer sozinha. Outro ponto que desencadeia aí os medos são os filmes e desenhos. Então a gente tem que observar o que a criança está assistindo. Muito conteúdo que está no YouTube, disponível aí na internet para as crianças, geram medo, porque são conteúdos que não são apropriados para a idade. E até mesmo alguns conteúdos que estão lá na faixa etária da criança, muitas vezes podem comprometer o sono delas, podem comprometer o dia a dia delas, porque são conteúdos muito fortes para aquele momento que ela está vivendo, tá? Outra coisa que amedronta a criança são as nossas falas. Alguns pais utilizam, né, não todos, graças a Deus, mas alguns pais utilizam assim, olha, se você soltar a mão da mamãe aqui, o homem do saco vai te pegar. Se você não for dormir, cuidado com o bicho papão. Então, algumas falas como que geram medo na criança faz com que a criança crie na sua cabecinha, que já é super lúdica, né, que a imaginação é a mil, a criança vai gerando esses medos de ficar sozinha, medo de ir em tal lugar porque tem medo de bruxa, porque tem medo de fantasma, porque tem medo do homem do saco. Então, a gente não pode utilizar esses recursos para amedrontar a criança. Então, eu explico para a criança, você não pode soltar a mão da mamãe porque senão é perigoso, porque você se perde, não porque o homem do saco vai te pegar, porque alguém vai te capturar, porque tem um monstro em tal lugar, porque esses enredos fazem com que a criança fique extremamente assustada. Seu filho tem essas queixas de medo, então primeiro observe o ambiente, verifique se algum desses pontos que a gente falou aqui no vídeo acontece na sua casa, tente eliminar isso primeiro.
E aí, no próximo vídeo que eu vou gravar para vocês, eu vou falar sobre as estratégias, recursos que a gente pode utilizar para ajudar o seu pequeno a lidar com esses medos, eliminar esses medos. Então, aciona o sininho aí para você não perder o próximo vídeo. E o seu filho tem medo de alguma coisa? Coloca aqui embaixo qual o medo que seu filho tem, de repente eu já faço o próximo vídeo levando uma estratégia para você sobre esse medo da criança. Um forte abraço!